Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 24. Capítulo 244. Tachibana nunca imaginou que sua primeira conversa com Otsutsuki Kaguya começaria assim. A outra parte realmente o confundiu com outra pessoa? Ela até o identificou como o velho sábio dos 6 caminhos. Isso foi simplesmente um insulto. Afinal, ele ainda não era jovem e bonito? Como ele parecia um velho para ela? Não é de se admirar, há muito tempo sinto que seu tipo de existência não deveria aparecer no mundo ninja hoje. Você poderia ser a reencarnação do chakra de Agoromo? Zetsu Negro disse com uma compreensão repentina. Se for esse o caso, não é de se admirar que você possua o Rinnegan e possa usar o estilo madeira. Falando nisso, a voz de Zetsu Negro imediatamente ficou mais irritada. Otsutsuki Agoromo, você ainda está enfrentando sua própria mãe. Tachibana ficou sem palavras. A imaginação do Zetsu Negro era muito vívida. Ou talvez ele estivesse inventando histórias há milhares de anos e agora pudesse criar uma e acreditar nela. Eu não sou o sábio dos 6 caminhos ou Agoromo, como você o chama. Tachibana falou relutantemente, apontando para Naruto e Sasuke atrás de Otsutsuki Kaguya. Pelo contrário, os dois são reencarnações dos descendentes de Agoromo. Não é um pouco exagerado me confundir com a pessoa errada e velha? Zetsu Negro riu ironicamente. Você ainda afirma não ser Agoromo, mas consegue reconhecê-los como as reencarnações de Indra e Azura. Só eu, que vivi por milhares de anos, poderia saber disso. Só poderia ser você Agoromo, o pai deles. Naruto, ouvindo a conversa, gritou incrédulo. Pai? Os olhos de Sasuke estavam cheios de emoções complicadas. Que diabos foi isso? O que estava acontecendo? Uma veia saltou na cabeça de Tachibana. Você precisa fazer algo tão dramático? Ele disse, um pouco irritado. Eu já disse a você, eu não sou o sábio dos 6 caminhos. A essa altura Tachibana provavelmente já havia entendido por que Otsutsuki Kaguya tinha tanta certeza. Os 2 irmãos originais, Agoromo, herdaram os poderes da árvore divina, enquanto seu irmão mais novo, Amura, pertencia à linhagem Otsutsuki. O Tachibana de hoje era mais parecido com Agoromo do que com Amura, e seu chakra era muito parecido com o do velho sábio. Não é de se admirar que Otsutsuki Kaguya estivesse tão convencido. Ok. Kaguya assentiu lentamente, e os vestígios de suas lágrimas desapareceram. Mas no segundo seguinte, ela de repente atacou. Seus longos cabelos brancos cresceram descontroladamente e se tornaram afiados como aço, com o objetivo de perfurar todo o corpo de Tachibana. Essa jogada pegou Tachibana desprevenido. Eles estavam apenas conversando, então por que de repente a situação piorou? Isso não é jogar limpo. O orbe de busca da verdade atrás dele se expandiu, envolvendo todo o seu corpo e bloqueando o ataque de Kaguya. Tachibana aproveitou a abertura e desferiu um soco poderoso. Kaguya rapidamente levantou o braço para bloquear, mas ainda assim foi atingida com força e lançada para longe. Assim terminou o primeiro round do confronto. Agoromo, não vou cair nos seus truques novamente desta vez. Flutuando no ar, Kaguya ainda acreditava firmemente que Tachibana era Agoromo, e suas palavras carregavam um toque de tristeza. Parecia que milhares de anos atrás, a vitória de Agoromo e Amura estava longe de ser honrosa. Mãe, tome cuidado com Indra e Ashura. Ambos possuem a técnica que pode selá-la. Zetsu Negro, agindo como seu estrategista, começou a guiar Kaguya em combate. E Kaguya, demonstrando sua confiança nele, assentiu gentilmente. Sem aviso, uma fenda espacial negra apareceu ao lado de Sasuke. O Yomotsu Irazaka? Este é o Ninjutsu Espaço-Temporal Supremo, uma forma de limitação de linhagem. Sua velocidade é incomparável, até mesmo pela técnica do deus voador do trovão. No segundo seguinte, o braço de Kaguya apareceu ao lado de Sasuke e pressionou seu ombro. Então Sasuke desapareceu. Sasuke! Naruto gritou, formando uma shuriken espiral em sua mão. Não se preocupe, pirralho, sua vez também está chegando. Mãe, bana este para o seu espaço também. Mas não coloque os dois no mesmo mundo. Zetsu Negro guiou pacientemente sua mãe, que era lamentavelmente inexperiente em combate. Afinal, a vitória de Agoromo e Amura há milhares de anos se deveu em parte à falta de habilidade de combate de Kaguya. Agora, com a orientação de Zetsu Negro, não haveria repetição dos erros do passado. Kaguya usou seus poderes espaciais elusivos para enviar Naruto para uma de suas dimensões pessoais. Neste mundo, restaram apenas 2 seres vivos, Tachibana e Kaguya. Depois de prender Naruto e Sasuke, Kaguya voltou sua atenção para Tachibana. Seus olhos brancos se arregalaram e uma energia feroz irrompeu ao redor dela. A pressão aterrorizante avançou em direção a Tachibana, fazendo a terra e o céu tremerem. Só de ficar ali parado, Tachibana sentiu como se o próprio mundo fosse seu inimigo. Mas, o que era o mundo? O brilho roxo do seu Nine Tomoe Rinnegan brilhou, e a pressão avassaladora desapareceu em um instante. Uma tempestade se formava ao longe, o mar se elevava em ondas aterrorizantes. Acima, nuvens escuras se acumulavam e arcos de relâmpagos crepitavam ameaçadoramente. Agoromo, você vai perder desta vez. Kaguya abriu bem os braços enquanto seus longos cabelos brancos dançavam descontroladamente atrás dela, enviando inúmeras agulhas afiadas. Com a incrível perspicácia do Byakugan, ela mirou precisamente em cada ponto vital do corpo de Tachibana. Se algum deles atacasse, ele seria imobilizado instantaneamente. A expressão de Tachibana permaneceu inalterada. Ele estendeu a palma da mão e girou o pulso.
Uma lâmina de vento afiada se formou na frente dele e disparou para frente sem hesitação. As agulhas de cabelo aparentemente indestrutíveis foram instantaneamente estilhaçadas, mas a lâmina de vento não parou. Continuou sua trajetória em direção a Kaguya como um dragão rugindo. Tal ataque não vai funcionar. Kaguya calmamente estendeu a palma da mão, permitindo que a lâmina de vento se aproximasse. Mas assim que se aproximou de sua mão, o vento forte se dissolveu em uma brisa suave, apenas agitando seu manto. É realmente inútil. Tachibana concordou com a cabeça. Embora tivesse lançado o jutsu casualmente, ele continha o poder dos 6 caminhos. Normalmente devastaria qualquer oponente abaixo daquele nível, mas o domínio de Kaguya sobre o chakra anulou completamente seus efeitos. Se for esse o caso, então vamos levar isso a sério. Um raio negro crepitou nas palmas das mãos de Tachibana enquanto o poder denso das artes sábias chamava a atenção de Kaguya. Agoromo, suas artes sábias se tornaram tão poderosas. Naquele momento, o domínio de Agoromo nas artes sábias do Monte Myobuku foi um dos principais motivos da derrota de Otsutsuki Kaguya. Uma veia latejava na testa de Tachibana. Aquela mulher estava fazendo isso de propósito, não é mesmo? Quantas vezes ele já tinha dito isso a ela? Ele não era Agoromo. Agite! Tachibana apareceu na frente de Kaguya em um instante, sua mão direita envolta em um raio enquanto ele atacava. Kaguya varreu a manga tentando derrubar Tachibana com uma rajada de vento, mas foi ineficaz. Sua manga foi cortada completamente. Zilá! Tachibana avançou sem hesitar. O Rini Sharingan de Kaguya girou e num piscar de olhos, eles foram transportados para uma dimensão cheia de magma fervente. Ela aproveitou a oportunidade para colocar alguma distância entre eles. Capítulo 245. Mãe, tome cuidado com o ninjutsu espacial dele. Zetsu Negro compartilhou cautelosamente informações sobre a técnica do deus voador do trovão com Kaguya. Desde que Tachibana ganhou destaque, ele coletou muitas informações relevantes para transmitir à sua mãe. Embora Tachibana não tivesse usado a técnica do deus voador do trovão na batalha de agora, isso não significava que ele a ignoraria. A técnica do deus voador do trovão, o ninjutsu envolvendo o espaço, superou as técnicas comuns, tornando-a digna da atenção solene de Kaguya. Vou prestar atenção. Otsutsuki Kaguya assentiu levemente. Com apenas um aceno de mão, o magma no chão começou a se agitar, e o som borbulhante do magma fluindo ecoou. Estrondo. Centenas de pilares de fogo de magma subiram ao céu, com o objetivo de engolir Tachibana. As 6 dimensões eram a técnica exclusiva de Otsutsuki Kaguya, com a capacidade de integrar a natureza. Ela podia controlar todos os elementos naturais com a mesma facilidade com que movia seus membros. Se fosse uma força formada por ninjutsu, não seria uma ameaça para alguém no nível dos 6 caminhos. Mas esse magma era real e, combinado com o controle de Kaguya, era suficiente para causar dano no nível mais alto. Svi, svi, svi. Tachibana se movia sem esforço no ar, desviando constantemente das colunas de fogo que irrompiam ao seu redor. Seu Rinnegan brilhava com um brilho roxo. Quase. Tachibana sussurrou. Estando em estado de evasão, ele parou de repente. Chakra irrompeu dele, soprando para longe o magma abaixo. Tachibana juntou as mãos lentamente. Com seus movimentos, o magma formou 2 grandes mãos que avançaram em direção a Kaguya. Mas o controle era desajeitado. Pela primeira vez, a expressão de Kaguya mudou. Este era seu espaço exclusivo, onde ela era como uma criadora. Por que ele poderia manipular as forças da natureza aqui? Não é o suficiente, murmurou Tachibana, estreitando os olhos. Sua mão direita se moveu como se estivesse segurando um pincel, deixando casualmente um arranhão no vazio. Magma surgiu do chão, mirando nela mais uma vez. Com certeza, a linhagem de Yakumo tem um limite máximo, pensou Tachibana. A capacidade de controlar o magma vinha inteiramente da linhagem do clã Kurama, usando o poder do Yin para manipular a realidade. Se suas habilidades artísticas fossem melhores, refletiu Tachibana, ele poderia ter realizado ações ainda mais complexas. Infelizmente, seu talento nessa área era um tanto deficiente. Kaguya, guiada por Zetsu Negro, rapidamente subjugou o magma caótico. Diante da chuva de lava avassaladora, ela ficou impaciente e esfregou as mãos levemente. Em um instante, eles se encontraram em outro espaço, um mundo de gelo e neve. A transição do calor escaldante para o frio extremo estava completa. Naruto, anteriormente perdido no espaço de Kaguya, foi selado dentro de uma geleira espessa. Se não fosse por quebrar o gelo com seus orbes de busca da verdade, ele ainda poderia estar preso. Após um momento inicial de confusão, Naruto rapidamente recuperou seu espírito de luta. Ele começou a demolir os icebergs, procurando uma saída e qualquer sinal de Kaguya. Tachibana. Os olhos de Naruto brilharam quando ele viu Tachibana e Kaguya lutando. Os dois estavam brigando ferozmente, ocupados demais para prestar atenção nele. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, grossas pontas de gelo surgiram da geleira, cercando Tachibana de todas as direções. Ao mesmo tempo, fendas espaciais negras surgiram ao lado de Kaguya. Metade de seu corpo desapareceu no vazio, e a parte superior de seu corpo se materializou perto de Tachibana. Suas mãos estavam prontas para atacá-lo. Tachibana não se esquivou, permitindo que ela agarrasse seus ombros. Otsutsuki Kaguya e Zetsu Negro compartilharam um olhar de triunfo. Como ancestral do chakra, Kaguya acreditava que se tocasse em Tachibana, ela poderia drenar todo o seu chakra. Mas no segundo seguinte, sua expressão se transformou em choque. O quê?
Por que seu chakra não responde a mim? Tachibana, aparentemente prevendo isso, virou-se lentamente. Você esqueceu que eu continuo dizendo que não sou Agoromo? Tachibana estava ciente dos movimentos de Kaguya e demorou a agir para fazê-la entender a situação. Afinal, ninguém gosta de ser confundido com outra pessoa. Vendo o silêncio de Kaguya, Tachibana continuou. Sou diferente dos seus 2 filhos. Meu propósito não é selar você desta vez. Então, o que você quer? Zetsu Negro interrompeu. Não quero muita coisa, disse Tachibana com um sorriso irônico. Ele levantou o queixo de Kaguya, admirando sua expressão confusa. Deste ângulo, o ancestral de chakra parecia um tanto inocente. Você ficou selado na lua por 1000 anos. Deve ter sido difícil. Você deve estar sozinho. Se prometer não causar problemas, eu o deixarei viver no mundo ninja. Eu prometo. Haha. Zetsu Negro soltou uma risada sarcástica. Você se acha inteligente, Agoromo? Ele começou a chamar Tachibana pelo nome de Agoromo por frustração. Você a enganou uma vez, 1000 anos atrás. Acha que pode ter sucesso novamente? Os olhos de Kaguya ficaram resolutos, e seus longos cabelos brancos dispararam pequenas agulhas prateadas, forçando Tachibana a recuar. Deveria haver apenas um dono de chakra neste mundo, declarou Kaguya. Tachibana acenou com a mão, manipulando o espaço mais uma vez. Inúmeros pingentes de gelo se transformaram em dragões de gelo rugindo, investindo contra Kaguya. Em sua mente, Tachibana se perguntava o que o sábio dos 6 caminhos havia feito para deixar Kaguya tão desconfiada. Mãe, este espaço não é favorável para nós. Vamos mudar para outro, insistiu Zetsu Negro. Com outro aceno de mão, Kaguya os transportou para fora do mundo de gelo. Por dentro, ela sentia uma profunda frustração. Aquele era o seu espaço, mas Tachibana podia manipulá-lo livremente. Naruto, parado no mundo de gelo, olhou incrédulo. Demorou um pouco para ele se recuperar e gritou desamparadamente, não me deixe para trás, Tachibana. No espaço de hipergravidade, Kaguya e Tachibana caíram no chão. O espaço se distorceu devido às imensas forças gravitacionais, e nem mesmo Kaguya conseguiu permanecer no ar por muito tempo. Sem nenhuma outra força natural para Tachibana manipular, Kaguya sentiu seu humor melhorar. Eles se envolveram em uma batalha física feroz, com cada soco carregando um peso imenso. O chão se abriu sob eles, e o som dos choques ecoou pelo espaço. Kaguya ficou surpresa, as habilidades físicas de Tachibana superaram suas expectativas. Apesar da gravidade, seus movimentos mal foram afetados, enquanto ela própria diminuiu significativamente o ritmo. Capítulo 246. Tachibana levantou uma pedra grande e Sukunaikona a ativou, encolhendo-a instantaneamente. No segundo seguinte, a pedra apareceu na frente de Kaguya e voltou ao seu tamanho original. Bang! O ataque repentino atingiu diretamente a cabeça de Kaguya, deixando um grande inchaço em sua testa. Ela não tinha gravata para desviar e foi pega de surpresa. Os escombros ali também não eram detritos comuns. A forte gravidade da região fazia com que cada pedaço pesasse tanto quanto uma montanha. Mas o que era ainda mais surpreendente era o jutsu ocular que Tachibana acabará de usar. Foi por isso que ela ficou atordoada. A técnica de Ishiki. Os olhos pálidos de Kaguya se encheram de descrença e medo profundo. Esse era um poder que ela nunca esqueceria. Ele é o receptáculo daquele homem? Ele já voltou ou ainda não assumiu o controle? Seus pensamentos permaneceram sem serem ditos. Mãe, quem é Ishiki? Zetsu Negro ficou confuso. O nome parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar imediatamente de quem era. Kaguya permaneceu em silêncio, apenas olhando para Tachibana em choque. O medo tomou conta dela, fazendo-a hesitar em atacar. Ninguém conhecia o terror de Ishiki Otsutsuki melhor do que ela. Mesmo depois de consumir enormes quantidades de chakra em sua jornada, ela só ousou atacá-lo por trás. No entanto, apesar da emboscada, ela não conseguiu eliminá-lo. O cara era muito forte. A razão pela qual Kaguya continuou mirando na árvore divina mesmo depois de consumir uma fruta de chakra foi para aumentar sua força para a vingança inevitável que Ishiki buscaria ao retornar. Sukunaikona, a técnica que Tachibana acabará de usar, reacendeu o medo que Kaguya tinha por Ishiki. Você diz que eu sou Agoromo em um momento, e no outro diz que eu sou Ishiki. Então, quem eu sou de verdade? Perguntou Tachibana com um sorriso irônico. Kaguya ignorou a piada de Tachibana e continuou observando-o atentamente. Depois de um tempo, sua atenção diminuiu quando ela não encontrou mais selos daquele selo no corpo de Tachibana. Você não é Ishiki nem Agoromo. Kaguya finalmente reconheceu a presença de Tachibana. Bom saber, Tachibana sorriu. Vamos continuar agora? Estalando os dedos, Tachibana se preparou. Para Kaguya se submeter, ele precisava dominá-la agora. Só então ela ouviria. Kaguya assentiu, muito bem. Agite. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Tachibana desapareceu, reaparecendo com um soco direcionado diretamente ao rosto de Kaguya. O soco continha o poder de um Eshidori negro, projetado para sugar seu chakra. Você está atacando uma deusa furtivamente. Zetsu Negro gritou, enfurecido, enquanto se escondia nas vestes de Kaguya. Você não tem vergonha? Mas Tachibana não respondeu. Cada um de seus socos e chutes caíam sobre Kaguya implacavelmente. O clã Otsutsuki era conhecido por sua durabilidade e neste espaço de alta gravidade. A velocidade de Tachibana era tão imensa que imagens residuais dele se formavam enquanto ele atacava.
Zetsu Negro gritou freneticamente, indicando a Kaguya onde contra-atacar, mas foi inútil. A experiência de combate de Kaguya era muito limitada, e ela não conseguia se defender do taijutsu endurecido de Tachibana. Zilá. Uma fenda espacial negra se formou quando Kaguya ativou seu jutsu. Ela passou pela fenda, na esperança de encontrar um lugar seguro para recuperar algum chakra. Mas Tachibana realmente poderia deixá-la escapar? Como uma sombra, Tachibana o seguiu, ambos entrando na dimensão do deserto. Este era o mesmo espaço em que Kaguya havia prendido Sasuke anteriormente. Sasuke, quase desidratado depois de ficar preso por tanto tempo, olhou para cima e viu Kaguya e Tachibana lutando. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Kaguya abriu outro portal. Sasuke. Que diabos? Eu não sairia desta dimensão de areia? Os dois lutadores apareceram em seguida em sua dimensão central montanhosa. O céu verde e a areia vermelha contrastavam fortemente enquanto Kaguya tentava evitar os ataques de Tachibana. Ataque de vácuo dos 80 deuses. Kaguya gritou, reunindo o chakra nas palmas das mãos e liberando uma saraivada de socos no ar poderosos o suficiente para rasgar o céu. Tachibana cruzou os braços e uma marca semelhante a uma lágrima apareceu em sua testa. Asas leves se estendiam de suas costas enquanto sua aura atingia o ápice. Ele também desferiu um soco. Este era o segundo estágio do modo sábio, uma forma que Tachibana ainda não havia usado. No primeiro estágio, Tachibana conseguia equilibrar as 3 energias em seu corpo para acessar o modo sábio à vontade, aumentando todas as suas habilidades. Mas o segundo estágio permitiu que o chakra do sábio queimasse dentro dele, amplificando todos os impulsos ainda mais. Estrondo. O som de vidro quebrando encheu o ar enquanto rachaduras apareciam no próprio espaço. O soco de Tachibana quebrou a barragem de Kaguya e o lançou para frente, deixando um rastro de destruição em seu caminho. O medo de Kaguya aumentou. Tachibana agora parecia um vulcão à beira da erupção. Ela estendeu as palmas das mãos e 2 lanças de osso cinza escuro emergiram enquanto ela as atirava em Tachibana. Osso de cinzas que tudo mata, uma de suas técnicas mais mortais. Qualquer um atingido por ele se desintegraria em cinzas em segundos. Mas Tachibana não se esquivou. Em vez disso, ele acelerou. Um dragão de chakra azul se enrolou em volta dele, e ele ficou em sua cabeça, avançando. Finalmente, o dragão de chakra colidiu com as lanças de osso de Kaguya. Din, din, din. O som de metal colidindo preencheu o ar enquanto a onda de choque se espalhava. A dimensão começou a desmoronar sob a imensa pressão, transformando até mesmo pedras em pó. Kaguya só pôde observar, consternada. Embora relutante, Kaguya rapidamente tomou uma decisão. Lá fora, no mundo ninja, a árvore divina de repente começou a se expandir e contrair, transferindo seu poder para Kaguya. De volta à dimensão, o chão se despedaçou e o chakra azul surgiu violentamente. O corpo de Kaguya inchou e se transformou em uma esfera branca. Os rostos das bestas de 9 caudas apareceram em sua superfície antes que a escuridão a envolvesse, formando um enorme orbe de busca da verdade. Tachibana, ainda segurando os ossos de cinzas que tudo mata, cerrou o punho com mais força. Não estou gostando da sua aparência agora. Vamos fazer você voltar ao normal, gritou ele enquanto preparava seu ataque final. Capítulo 247. Orbe expansivo de busca da verdade, o movimento final de Otsutsuki Kaguya. Essa foi uma armadilha sangrenta que terminou em destruição mútua. O orbe de busca da verdade, em expansão infinita, engolirá todo o espaço, transformando-o em nada. Não apenas isso, mas o espaço da esfera inicial estava conectado a vários outros espaços auxiliares. Depois que o espaço inicial for destruído, vários outros espaços entrarão em colapso completamente. O custo de um ninjutsu tão aterrorizante mesmo para Kaguya era inimaginável. A quantidade de chakra consumida apenas para moldar um espaço auxiliar era enorme. Imagine 6 espaços de uma vez. E agora eles seriam destruídos. Para eliminar completamente Tachibana, ela teve que lutar dando tudo de si. Enquanto a enorme esfera negra surgia acima, Tachibana sacou sua espada Kaminari. Estrondo. A terra tremeu. Seu Susanoo azul se materializou rapidamente, com Tachibana em pé, imponente entre os cristais que emergiam do centro de sua testa. Sua figura pairava alto. Desta vez, o Susanoo passou por mudanças terríveis, ficando como um gigante imponente de quase 1 quilômetro de altura. Mesmo no auge de Uchiha Madara, seu Susanoo alcançava apenas cerca de 100 metros. Além disso, as asas se transformaram em uma manopla ao redor dos braços do Susanoo, aumentando muito sua força. Na armadura, a luz brilhava, dando-lhe uma aparência cativante. A natureza poderosa do chakra fez com que chamas se acendessem nas órbitas oculares do Susanoo. Ninguém jamais combinou o poder dos 6 caminhos, do Sharingan e das artes sábias como Tachibana. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos, pois seus poderes sábios e oculares nunca haviam atingido tal altura. A própria visão era sufocante. Kaminari desapareceu das mãos de Tachibana, apenas para aparecer como uma espada de 1000 metros de comprimento nas mãos do Susanoo. 1000 raios crepitavam ao longo de sua extensão. O Susanoo definitivo. Com um único golpe sem adornos, o próprio espaço ondulou, e a energia devastadora se espalhou com força avassaladora. Até mesmo a esfera da busca da verdade expandida, que supostamente devorava tudo, estava completamente indefesa. Picada.
Como se estivesse cortando tofu, o orbe de busca da verdade, do tamanho de um asteroide, foi cortada suavemente ao meio. Com sua integridade destruída, a esfera da busca da verdade perdeu suas propriedades devoradoras e caiu no chão. Isso revelou Kaguya, que estava oculta por trás dela. Os olhos de Kaguya se arregalaram, olhando fixamente para o gigantesco Susanoo que ainda pairava diante dela. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela havia perdido. Antes que a espada pudesse tocar sua testa, ela parou abruptamente. A força do vento fez seus cabelos dançarem enquanto ela caía no chão. Tachibana, de pé na gema, moveu levemente a palma da mão, e algumas videiras de seu estilo madeira brotaram sob Kaguya, prendendo-a. Foi um mero gesto. Embora Kaguya tivesse pouco chakra, ela não estava realmente contida pelo estilo madeira. Tachibana estava sinalizando para ela que havia perdido. Se ela continuasse resistindo, Tachibana não hesitaria em agir. Kaguya entendeu e se rendeu silenciosamente, permitindo que ela prendesse. Dispersando seu Susanoo, Tachibana flutuou lentamente na frente dela. Chega de brigas? Perguntou Tachibana. Chega de brigas, respondeu Kaguya balançando a cabeça. Não posso derrotar você. Desta vez foi diferente de 1000 anos atrás, quando os irmãos Agoromo e Amura encontraram uma oportunidade de selar Kaguya, apesar de estarem em desvantagem. Agora Tachibana simplesmente havia dominado. Se aquele golpe final tivesse caído sobre ela, sua história teria terminado. Vendo Kaguya tão subjugada, Tachibana soltou suas amarras. Você vai me selar? Kaguya perguntou. Apesar de ser muito forte e alguém que agia como queria, ser selada era seu pior medo, então a simples menção disso fazia com que lágrimas brotassem nos cantos dos seus olhos. Tachibana suspirou internamente. Quantas vezes ela derramou lágrimas durante a batalha? Escondido na manga de Kaguya, Setsunegro mergulhou em um profundo estado de arrependimento e isolamento. Se eu soubesse que Tachibana era tão poderoso, não teria libertado a mãe. Eles não apenas haviam sido derrotados, mas estavam prestes a ser selados novamente. Isso foi demais para ela, logo depois de ter sido libertada. Mãe, me desculpe, é tudo culpa minha. Tachibana estendeu a mão, ativando o jutsu de cura no corpo de Kaguya. Kaguya, pensando que Tachibana estava prestes a iniciar um jutsu de selamento, fechou os olhos em resignação. Mas em vez disso, ela sentiu suas feridas cicatrizando e abriu os olhos, surpresa. Eu te disse desde o começo, nunca tive a intenção de selar você, certo? Ao ver o aviso do sistema, Tachibana retirou a mão com satisfação. Outra onda de pontos de atributo, desta vez a maior conquista até agora, totalizando centenas de pontos. Ele se moveu muito rápido, pouco antes de Kaguya conseguir se curar. A linhagem do clã Otsutsuki era realmente assustadora, então ele não podia desperdiçar tal chance. Como representante de Kaguya, Zetsunegro só podia assistir incrédulo. Você bate na mamãe até deixá-la inconsciente e depois diz que não tem mais intenções? O que você quer? Se você está atrás da árvore divina, não vai precisar de todo esse esforço. Tachibana olhou para Kaguya. Eu apenas provei que tenho força para derrotar e selar você. Caso contrário, você acha que ainda poderíamos estar tendo esta conversa se eu não tivesse feito isso? Seguiu-se silêncio. Parecia que Tachibana havia declarado suas intenções claramente desde o começo. Ele nunca quis selar Kaguya. Depois de tudo isso, a surra foi em vão? Diga-me o que você quer. Se for algo que eu possa fazer, eu concordo, só não me cele. Kaguya baixou o olhar e falou suavemente. Tachibana estalou os dedos. Esse é o espírito. Bem, você só precisa libertar as bestas com cauda, cancelar o Tsukuyomi infinito e restaurar o mundo ao seu estado original. Sua missão estará então completa. Depois disso você pode fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Kaguya ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça firmemente. Sem o poder do 10 caudas, este mundo, junto comigo, será destruído. Você está preocupada com os outros Otsutsuki te perseguindo, disse Tachibana, percebendo suas preocupações. Os olhos de Kaguya se arregalaram em choque. Como você sabe disso? Capítulo 248. Você não precisa se importar com o que eu sei. Você só precisa entender que eu consigo lidar com eles muito bem. Tachibana não queria explicar muito e olhou para Kaguya, que parecia querer dizer algo, então estendeu a palma da mão. Olha, você nem consegue me vencer. Manter as bestas com cauda não vai te ajudar em nada, né? Kaguya permaneceu em silêncio. Era razoável, mas a ideia de dispersar voluntariamente seu poder a fazia se sentir insegura. Zetsunegro falou com uma vontade negativa de Kaguya, herdando suas memórias. Tachibana, você não conhece os horrores do clã Otsutsuki? Claro que eu sei. Tachibana sentiu seriamente. Eles são fáceis de lutar e ficam muito bem quando choram. Kaguya ficou sem palavras. Essa pessoa realmente sentiu prazer em vê-la chorar? Além disso, o que você quer dizer com fácil de lutar? Zetsunegro também ficou em silêncio, incapaz de oferecer qualquer refutação útil. Ao vê-los ambos quietos, o poder do Yin e Yang apareceu nas mãos esquerda e direita de Tachibana. As pedras no chão flutuavam como se tivessem perdido a gravidade, e Kaguya tremia, ficando de pé instável. Já que não conseguimos chegar a um acordo, só posso selar você. Não se preocupe, estou mais forte agora do que o sábio dos 6 caminhos era naquele momento. Vou fazer uma lua maior para você. Espere, estamos reconsiderando. Zetsunegro falou apressadamente, temendo que Tachibana o selasse. Esse Shibaku Tensei foi muito rápido. Após uma longa pausa, Kaguya assentiu gentilmente. Concordo com sua proposta.
Mas se eu perder as bestas com cauda, ficarei muito fraco. Espero que você possa me proteger. A boca de Tachibana se contraiu. Muito fraco? Mesmo sem as bestas com cauda, o poder de Kaguya era inegável. Quem em todo o mundo ninja poderia sequer ter a esperança de intimidá-la? Entretanto, Tachibana assentiu solenemente e fez sua promessa a Kaguya. Afinal, sem ela, outros membros da Otsutsuki eventualmente descobririam este mundo e tentariam roubar o chakra de todos. Ele não podia deixar isso acontecer. O acordo entre eles foi selado. Kaguya abaixou o braço e seu corpo inchou até assumir uma forma grande e redonda. Logo depois, os rostos das bestas de 9 caudas apareceram enquanto Kaguya controlava seu chakra, removendo-os lentamente. Depois de ficarem presos por tanto tempo, os animais com cauda finalmente reapareceram no mundo, embora agora fossem tão dóceis quanto animais de estimação. Enquanto estavam dentro de Kaguya, eles não haviam se fundido completamente com o 10 caudas e foram capazes de sentir a situação lá fora. De um lado estava o ancestral do chakra, seu inimigo natural. Do outro, um ser ainda mais aterrorizante que o ancestral do chakra. As bestas com cauda, embora conhecidas por seu temperamento ruim, não eram estúpidas. Naquele momento, todos fizeram a mesma escolha em seus corações. Tachibana não se preocupou com eles. Em vez disso, ele pediu a Kaguya que libertasse o Tsukuyomi infinito. A cena mudou abruptamente e os dois apareceram no chão, cercados por árvores. Não apenas eles, mas Naruto e Sasuke, que não encontraram um oponente durante todo o tempo e ficaram presos, também retornaram ao mundo. Esses dois realmente tiveram azar. Depois de ganhar o poder dos 6 caminhos, eles esperavam fazer a diferença. Em vez disso, Madara foi esfaqueado antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, e eles nem tiveram a chance de lutar contra Kaguya. Agora que estavam de volta, ambos estavam furiosos. Sem sequer cumprimentar Tachibana, eles lançaram seu ataque. As marcas do sol e da lua em suas palmas brilhavam, prontas para serem impressas em Kaguya. Kamiyo Tachibana, o que você está fazendo? Zetsu Negro entrou em pânico e gritou. Shiha Tensei, Tachibana falou suavemente, e a força intensa empurrou os dois para trás a uma distância considerável. Ele, no entanto, não respondeu a Zetsu. Naruto, Emo, acalmem-se. A guerra acabou. O que? Naruto cambaleou e ficou de pé confuso. Por que você nos atacou? Sasuke olhou feio para Tachibana com uma expressão hostil. Você sabe o que está fazendo? E pare de me chamar de Emo. Zetsu Negro, surpreso com o que acabará de acontecer, ficou aliviado. Mas Tachibana tinha algo reservado para ele. Você acha que todo mundo é como você, disse Tachibana com desdém, puxando Zetsu Negro da manga de Kaguya. Esse cara já causou problemas demais no mundo ninja. Você não se importa se eu selá-lo, não é? Ignorando as lutas de Zetsu Negro, Tachibana rapidamente o selou e então se virou para Kaguya. Eu não me importo, disse Kaguya suavemente balançando a cabeça. Ao concordar com os termos de Tachibana, Zetsu Negro perdeu seu propósito. Sua vontade foi criada com o único propósito de libertá-la. Selado após milhares de anos de intrigas e mentiras, e abandonado, que crueldade. Enquanto isso, com o desaparecimento das bestas com cauda, a árvore divina perdeu muito de seu poder e encolheu de volta à forma da estátua de Gedo. O Rin Sharingan na testa de Kaguya fechou-se lentamente e à medida que o luar brilhava, as inúmeras árvores criadas pelo Tsukuyomi infinito recuaram. A técnica foi finalmente suspensa. Uma a uma, as pessoas despertaram de seus sonhos. Tachibana, Naruto. Enquanto Tachibana, Naruto e Sasuke explicavam a situação sobre Kaguya, várias vozes gritaram atrás deles. Namikaze Minato e Senju Tobirama chegaram com os outros 3 Hokages o mais rápido possível. Ao ver Kaguya, todos os 5 Hokages sentiram um momento de terror sem fôlego. Que tipo de poder era esse? Tachibana, o que está acontecendo? Perguntou Hashirama, o mais forte do grupo e o primeiro a se libertar da influência de Kaguya. Ah, Naruto, você pode explicar? Tachibana suspirou, não querendo desperdiçar seu tempo. Sasuke, tendo se afastado sem ser notado, deixou Naruto para lidar com a explicação. Tachibana, enquanto isso, voou em direção ao local do clã Hyuga. Kaguya flutuou silenciosamente atrás dele. Os Hokages, sentindo que as coisas haviam se acalmado, finalmente relaxaram. Em uma plataforma de pedra próxima, Hinata, Ino, Kurenai, Temari e Yakumo começaram a acordar. Foi tudo apenas um sonho? Hinata sentou-se, balançando a cabeça em descrença. No mundo do Tsukuyomi infinito, ela passou décadas. Tudo parecia tão real. Mas no final, era tudo falso. Honestamente, se a vida no sonho fosse assim, não teria sido tão ruim, comentou Ino, com uma expressão delicada. As outras mulheres tiveram reações semelhantes. O Tsukuyomi infinito era tão vívido que parecia que eles tinham cruzado para mundos paralelos. Então, com o que você sonhou? Uma voz cheia de risos apareceu de repente ao lado deles. Era Tachibana. A julgar pela expressão no rosto deles, eles devem ter se divertido muito lá. Capítulo 249. Tachibana. Ino se virou surpresa, seu estado meio onírico desaparecendo conforme ela retornava à realidade. Dando um passo à frente e puxando-a para seus braços, Tachibana sorriu e perguntou às mulheres que estavam claramente aliviadas. Então, como foi seu tempo no mundo dos sonhos? Ele estava curioso sobre o que havia acontecido dentro do Tsukuyomi infinito. Hinata sorriu suavemente, seu comportamento ligeiramente alterado. Ela parecia mais gentil e digna, sua timidez anterior havia desaparecido. Se não fosse pelo seu aviso, eu nunca teria percebido que era uma ilusão. Parecia real demais, disse Hinata.
Como a mais habilidosa em ilusões entre as mulheres, Kurenai era a que mais tinha a dizer. Seus olhos ainda continham um traço de descrença. Ela não conseguia imaginar que uma ilusão pudesse parecer tanto com a realidade. As mulheres começaram a relatar suas experiências, cada uma descrevendo um cenário diferente. Tachibana rapidamente entendeu a mecânica da ilusão suprema que era o Tsukuyomi infinito. Madara o descreveu como um mundo único, mas, em essência, o Tsukuyomi infinito era composto de incontáveis mundos ilusórios. Cada pessoa vivia seus desejos mais profundos em sua própria realidade única. No mundo de Hinata, ela e Tachibana cresceram juntos. O clã Hyuga nunca enfrentou problemas e eles viveram felizes em paz. No mundo de Ino, ela e Tachibana abriram uma floricultura juntos, depois de terem sido amigos e namorados de infância. No mundo de Yakumo, seus pais nunca morreram devido ao limite de sua linhagem, e ela se tornou uma ninja sem descendência. Os mundos das outras mulheres seguiram um padrão semelhante. O ponto em comum em todos esses mundos? Não houve guerra. Cada mundo estava cheio de felicidade e tranquilidade. De certa forma, Uchiha Madara alcançou seu ideal, comentou Tachibana. Apesar de tudo, ele não odiava Madara de verdade. Se o Tsukuyomi infinito não tivesse exigido que o Zetsu branco drenasse chakra, Madara teria essencialmente criado um mundo perfeito, como um sonho. Hinata apertou a mão de Tachibana e balançou a cabeça gentilmente. Mesmo que seja perfeito num sonho, no final ainda é falso. A vida pode ser cheia de dificuldades, mas é isso que a torna real, certo? Temaria assentiu em concordância. Sim, uma vida perfeita demais é inerentemente falha. Em seu sonho, Tachibana era uma ninja de Tsunagakure, e seu pai nunca morreu. Mas quando Temari acordou, ela percebeu que não tinha nenhum apego real àqueles dias perfeitos. Tudo parecia muito artificial. Haha, isso é verdade. Tachibana riu baixinho, percebendo que havia falado casualmente. Com sua força atual, ele poderia criar qualquer vida que quisesse. Não havia necessidade de perseguir um sonho perfeito. Mas, os olhos de Tachibana se voltaram para Kaguya. Madara ainda está vivo? Ele lembrou que mesmo depois que o Otsutsuki Kaguya foi selado, Madara viveu por um tempo, chegando a fazer as pazes com Hashirama antes de sua morte. Kaguya assentiu sacudindo a manga. Madara, agora muito mais velho e mal conseguindo sobreviver, foi jogado para o lado por uma fenda no espaço. Seu chakra foi drenado pelas bestas com cauda, pela estátua de Gedo e pela própria Kaguya. O que o mantinha vivo agora eram os resquícios do poder dos 6 caminhos. Hinata olhou cautelosamente para Kaguya, notando o chakra aterrorizante que emanava dela, assim como seus familiares olhos brancos. Havia um sentimento inegável de parentesco entre eles, uma conexão profundamente enterrada em sua linhagem compartilhada. Tachibana tratou dos ferimentos de Madara enquanto explicava o passado de Kaguya para Hinata. Depois de ouvir que Kaguya viveu por milhares de anos e foi a origem do chakra no mundo ninja, as mulheres ficaram maravilhadas. Hinata especialmente estava nervosa, Kaguya era sua ancestral direta. Logo depois, Madara acordou, seus olhos fracamente focados em Tachibana, que ainda o estava curando. Você conseguiu? Madara perguntou, sua primeira preocupação sendo o destino de Kaguya. Tachibana assentiu. Sim, de certa forma. Kaguya desistiu de seu plano de destruir o mundo ninja, e eu não a selei novamente. Um leve sorriso cruzou os lábios de Madara. Você é realmente forte, digno da minha aprovação. Mesmo à beira da morte, Madara ainda não conseguiu resistir e se gabar. Tachibana deu um sorriso irônico. Ainda tentando bancar o durão, né? O sorriso de Madara desapareceu um pouco. Por que você me salvou? Preciso de um motivo? Você não? Mesmo depois de tudo que eu fiz? Então pense desta forma, eu odiaria ver alguém que poderia lutar comigo por tanto tempo morrer assim. Tachibana deu de ombros, dando uma desculpa casual. Na verdade, não havia uma grande razão por trás disso. Talvez ele simplesmente achasse que seria um desperdício deixar Madara ir tão facilmente. Quando o fogo da vida reacendeu no corpo de Madara, Tachibana ouviu o aviso do sistema sinalizando seu sucesso. Ele retirou o braço, satisfeito com seu trabalho. Quanto ao que fazer com Madara agora, ele ainda não tinha decidido. Ao longe, o som de passos se aproximando ecoava. Liderados pelos Kages e Naruto, um grupo de membros de alto escalão da Aliança Ninja estava chegando. Eles tinham acabado de descobrir o que havia acontecido durante o Tsukuyomi infinito. Depois de saber da morte de Madara e do surgimento de Kaguya como ameaça final, eles ficaram atordoados. Para o mundo ninja, tudo pelo que lutaram parecia não passar de assuntos da família Otsutsuki. Embora Kaguya tivesse concordado em não destruir o mundo, sua própria existência era uma bomba relógio. Um ser com o poder de recuperar chakra de cada alma viva era um conceito assustador. Até Tsunade ficou perplexa sobre o motivo de Tachibana ter escolhido manter Kaguya viva. O grupo rapidamente seguiu para Tachibana. Ao se aproximarem, eles viram Kaguya flutuando no ar, conversando suavemente com Hinata. Instantaneamente, qualquer hostilidade que eles carregavam desapareceu. A mera presença de Kaguya o sobrecarregou com uma sensação de impotência. Esta mulher era algo além de qualquer coisa que eles pudessem enfrentar. E a pessoa que poderia vencê-la. Eles não queriam irritá-lo ainda mais. Capítulo 250. Tsunade foi a primeira a dar um passo à frente, aproximando-se de Tachibana com uma expressão determinada. O que exatamente você está planejando, Tachibana? Ela perguntou, com a voz firme. Só então ela percebeu Uchiha Madara caído no chão. Uchiha Madara? Ele não está morto.
Hashirama, que estava atrás dela, ficou em posição de sentido e correu até Madara, com uma mistura de surpresa e alegria nos olhos. Madara, você está vivo. Madara deu um sorriso fraco. Hashirama, você ainda não está morto, então como eu poderia estar? Suas palavras eram duras, mas havia um toque de tristeza em seu tom. Mas desta vez você venceu. O Tsukuyumi infinito, era tudo mentira. Hashirama agachou-se ao lado dele, com uma expressão de alívio estampada no rosto. Ele ficou em silêncio por um tempo. E então falou. Você simplesmente pegou o caminho errado, Madara. Há coisas que não podemos alcançar em uma vida, mas podemos transmitir nossa vontade para a próxima geração, continuou Hashirama. Esse é o verdadeiro propósito de Konoha. Um sorriso surgiu em seu rosto. Apesar das adversidades, estamos de volta agora e finalmente podemos trabalhar juntos pela verdadeira paz. Madara olhou para o rosto familiar de Hashirama e soltou uma risada, embora tingida de sarcasmo. Você ainda é uma criança, Hashirama. A verdadeira paz não pode ser alcançada apenas com gentileza e perdão, acrescentou Madara. Mas você está certo sobre uma coisa, meu testamento foi passado para a próxima geração. Ele se lembrou do reconhecimento de Tachibana antes de Kaguya engoli-lo e não pôde deixar de se perguntar o que esse jovem ninja poderia fazer no futuro. Enquanto os dois amigos conversavam, vários outros Kages se aproximaram de Tachibana. Tachibana, essa mulher é muito perigosa. Mantê-la no mundo ninja é como sentar em uma bomba relógio, disse Gaara. Embora tivesse um bom relacionamento com Konoha, suas preocupações eram claras. A presença de Kaguya era uma questão delicada, mais do que uma questão de posição política, era uma questão de sobrevivência. Ninguém queria viver com medo constante, imaginando quando seu chakra poderia acabar ou, pior, acordar apenas para se ver preso no mundo do Tsukuyumi infinito. O quarto Raikage falou em seguida com uma expressão sombria. A coalizão de ninjas já passou por muita coisa. No início pensávamos que Obito era Madara, depois Orochimaru retornou, e então o verdadeiro Uchiha Madara retorna, apenas para ser ofuscado por uma deusa que está viva há milênios. E agora, o sábio dos 6 caminhos ainda estará vivo? Ele suspirou de frustração. Mas no final você, Tachibana, decidiu fazer as pazes com o inimigo. Como posso explicar isso aos incontáveis ninjas que morreram nesta guerra? Os outros Kages compartilhavam o mesmo sentimento. A ideia de deixar o destino de Kaguya nas mãos de Tachibana era difícil para eles aceitarem. Tachibana, o quarto Raikage falou novamente. Essa não deveria ser uma decisão do comandante das forças aliadas Shinobi? Embora Raikage já tivesse entrado em conflito com Tachibana antes, ele agora falava de forma mais diplomática, reconhecendo a diferença de poder entre eles. Ao ouvir isso, os outros Kages desviaram o olhar para Tsunade. Ela balançou a cabeça rapidamente. Não olhe para mim. Eu disse depois da guerra que não seria mais Hokage. Tachibana é o 6º Hokage agora. Ser o 6º Hokage e a pessoa mais forte do mundo significa que ele deve ser o líder da Aliança Ninja. Portanto, neste assunto, ele será quem decidirá. Tachibana olhou para Tsunade, surpreso com seu rápido desvio. Tsunade apenas deu de ombros. Não me olhe assim. Eu já disse tudo isso antes, então você é o Hokage agora. Vou me aposentar agora. Ela parecia aliviada por não carregar mais o fardo da liderança. Senju Tobirama, observando de lado, franziu a testa em desaprovação diante da falta de responsabilidade da neta. Embora não se importasse com Tachibana sendo Hokage, não apreciava a indiferença de Tsunade. Tachibana pensou por um momento antes de concordar. Tudo bem, então eu me tornarei o 6º Hokage. Voltando-se para o resto do grupo, ele acrescentou. Então, eu cuido disso. O Raikage e os outros permaneceram em silêncio. Havia pouco que eles pudessem fazer. Konoha havia se tornado poderosa demais, com todos os Hokages ressuscitados e alguns dos ninjas mais formidáveis ao seu lado. O que eles poderiam fazer para resistir? Tachibana, vendo suas expressões conflitantes, sorriu. Entendo suas preocupações, mas elas são desnecessárias. Posso garantir que Kaguya não vai perturbar o mundo ninja. Pode ficar tranquilo. Ele então se virou para Naruto. Naruto, Kaguya é tecnicamente sua avó. Você quer selá-la também? Naruto era a reencarnação de Azura, que era filho de Agoromo, e o velho sábio era, por sua vez, filho de Kaguya. Então ele não estava errado em chamá-la de avó de Naruto e Sasuke por isso também. Tecnicamente. Naruto coçou a cabeça, pensando por um tempo antes de responder. Se ela pode viver em paz, não vejo por que ela não pode ficar no mundo ninja. Gaara abriu a boca para falar, mas parou, percebendo que isso havia se tornado um assunto de família dentro da linhagem Otsutsuki. Não havia razão para eles interferirem. Naquele momento, Sasuke apareceu ao lado de Naruto num piscar de olhos, sua presença instantaneamente atraindo a atenção do Raikage. Sua raiva aumentou. Ele ainda não havia vingado Killer Bee. Sasuke, no entanto, não deu atenção ao Raikage, concentrando-se apenas em Tachibana. Ele tinha seus próprios assuntos para discutir. Kaguya, enquanto isso, caminhava curiosamente em direção a Naruto e Sasuke, seus olhos brancos e puros os estudando. Como reencarnações do chakra de Indra e Azura, ela sentia uma conexão inegável com os dois. Naruto, claramente desconfortável sob o olhar de Kaguya, considerou sem jeito como deveria se dirigir a ela. Afinal, ela era sua avó de certa forma. Tachibana não interferiu nas ações de Kaguya, contanto que ela não estivesse fazendo nada prejudicial. Quando ele estava prestes a falar, seus olhos se aguçaram e ele desapareceu em um borrão. Em um instante, ele reapareceu ao lado de Kaguya, pegando-a no colo antes de desferir um poderoso chute giratório. Bang! Bang!
Duas figuras foram arremessadas para longe. Eram Naruto e Sasuke. Esses dois que pareciam inquietos momentos antes, agora tinham expressões sérias em seus rostos, suas mãos exibindo selos do sol e da lua. Kaguya foi pega de surpresa e ficou indefesa diante do ataque repentino. Sem o poder do 10 caudas ou uma quantidade enorme de chakra, ela não conseguiria nem ativar sua técnica de teletransporte. Ela só pôde assistir impotente enquanto o ataque se aproximava, mas a reação rápida de Tachibana a salvou no último momento. A rapidez do evento deixou todos em choque, e só quando Naruto e Sasuke caíram no chão é que os outros perceberam o que havia acontecido. Sábio dos 6 caminhos, você não acha que isso foi um pouco dissimulado para alguém como você? A voz de Tachibana era fria enquanto ele encarava Naruto e Sasuke com claro desagrado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 251. Ao ouvi-lo se dirigir aos dois, Tsunade e os outros ficaram atordoados. Até os olhos de Madara e Hashirama se arregalaram. Sábio dos 6 caminhos? Onde ele estava? As expressões de Naruto e Sasuke permaneceram indiferentes, e ele respondeu silenciosamente, como se estivesse perdido em pensamentos. Estou apenas removendo a ameaça ao mundo ninja, não é por maldade. A voz jovem, que deveria ser aguda e jovial, agora se tornará a voz de um homem velho, à beira da morte. Kaguya, deitada nos braços de Tachibana, voltou a si. Seus olhos brilharam enquanto ela murmurava um nome. Agoromo. Ao mesmo tempo, um vento violento soprou repentinamente no ar, fazendo com que a multidão ao redor recuasse, levantando os braços para se proteger. Hashirama ficou em pé diante de Madara, seu modo sábio emergindo, uma expressão solene em seu rosto. Este chakra aterrorizante não é menor que o 10 caudas anterior. Sasuke e Naruto ignoraram os outros e se curvaram levemente para Kaguya. Mãe, quantos anos faz? Kaguya olhou para ele friamente, suas palavras transbordando desprezo. Nos anos em que estive selado, vivi muito bem, pelo menos Amura estava comigo. Mas olhe para você agora. Você não é nem humano nem fantasma, é realmente lamentável. Diante do cinismo dela, o sábio dos 6 caminhos permaneceu em silêncio, seus pensamentos vagando para a lua. Depois que ele e seu irmão selaram sua mãe, ele ficou para trás para espalhar chakra no mundo ninja, enquanto seu irmão, Amura, partiu para a lua para proteger Kaguya. Movido pela culpa, eles nunca mais se viram. Tachibana olhou para Kaguya com curiosidade. Otsutsuki Amura ainda está vivo? Kaguya balançou a cabeça lentamente, falando suavemente. Amura viveu apenas algumas centenas de anos. Ele não conseguiu resistir à passagem do tempo e morreu. Mas ele deixou um resquício de seu chakra comigo antes de falecer. No final, até o ar da noite pareceu ficar pesado. Amura lutou para selá-la, mas a companhia deles ao longo do século suavizou seu ressentimento. No entanto, o ódio que sentia pela figura parada diante dela só aumentava a cada segundo. Percebendo isso, Tachibana sentiu-se um pouco aliviado. Parecia que Kaguya não era totalmente desprovida de compaixão. Talvez a tarefa do sistema fosse eventualmente concluída. Entretanto, quando Kaguya libertou as bestas com cauda e desfez o Tsukuyomi infinito, o sistema ainda mostrou que a tarefa estava incompleta. Tachibana imaginou que Kaguya só havia se rendido devido à sua força superior. No fundo, ela ainda guardava nojo e ódio pelo mundo atual. Enquanto os dois conversavam, outra voz interrompeu. Uzumaki Kushina olhou para frente. Não importa se você é o sábio dos 6 caminhos, saia do corpo do meu filho. Namikaze Minato se juntou a nós. Sábio dos 6 caminhos Sama, você é uma lenda do mundo ninja. Não é indigno de você ocupar o corpo de outra pessoa desse jeito? Qual o sentido de falar com ele neste momento, Minato? Kushina gritou. Correntes de selamento adamantinas. Várias correntes com runas negras saíram de Kushina, indo direto para Naruto. Ela tratou o sábio dos 6 caminhos como se ele fosse uma besta com cauda, tentando arrancá-lo à força do corpo de Naruto. Sasuke calmamente estendeu a mão, e as correntes de chakra pararam no ar, imobilizadas. Isso chocou Kushina. Seu próprio chakra estava resistindo, não querendo machucar Naruto ou Sasuke. Fazia sentido. Afinal, o chakra de todo mundo ninja descende do sábio dos 6 caminhos. E como o clã Uzumaki era parente distante do Senju, sua conexão era ainda mais próxima. Sem mais esforços, o sábio dos 6 caminhos anulou facilmente o ataque de Kushina. Fique tranquilo, não vou machucar Naruto ou Sasuke. Estou apenas pegando emprestado o chakra deles por um tempo. Sasuke estendeu a mão direita e Naruto deu um passo à frente com a esquerda, formando um selo. Uma enorme figura branca, parecida com um deus, apareceu atrás deles, conectando seus chakras. Ao mesmo tempo, eles se voltaram para Kaguya, que os observava atentamente. Mãe, este mundo não é um berçário para o clã Otsutsuki. Sua sede por chakra destruirá tudo. Por favor, volte para a lua. É para o seu próprio bem. Quando Naruto e Sasuke começaram a selar Kaguya, uma força de sucção começou a puxá-la, fazendo a terra tremer. Pare! O Rinnegan dos 9 Tomoe de Tachibana disparou, bloqueando a força que puxava Kaguya, enquanto ele encarava o sábio dos 6 caminhos. Você ousa tocar naquele que eu já prometi proteger? Sasuke franziu a testa, encarando Tachibana com uma expressão estranha. Este chakra parecia assustadoramente semelhante ao dele. Corpo de sábio, olhos divinos, imenso chakra e uma presença inigualável no mundo ninja. Poderia Tachibana ser a reencarnação de algum chakra latente que ele deixou para trás? Tachibana, você não entende. Minha mãe não é inerentemente má, mas sua própria existência é uma ameaça ao mundo ninja.
Por causa de suas semelhanças, o sábio dos 6 caminhos falou pacientemente, explicando seu raciocínio. Eu selei a mãe não apenas para proteger o mundo, mas também para protegê-la. Tachibana levantou uma sobrancelha. Kaguya me prometeu que não fará mal ao mundo novamente. Eu até convenci as pessoas deste mundo. Então por que você sente a necessidade de interferir? O sábio dos 6 caminhos permaneceu calmo, usando Sasuke para responder. Mãe é imortal. Ela viverá para sempre. Talvez você a tenha subjugado agora, mas o que acontece quando você envelhecer ou morrer? Quem garantirá que ela não volte o olhar para o mundo? Como protetor da paz e da ordem, devo impedir que isso aconteça. A multidão começou a murmurar, sua preocupação agora direcionada a Tachibana. É verdade. Não podemos pensar apenas no presente. Sim, pelo menos ela deveria ser selada. O sábio dos 6 caminhos tinha razão. Tachibana era forte e conseguiria lidar com Kaguya por anos, talvez décadas. Mas e depois disso? Sem alguém poderoso o suficiente para mantê-la sob controle, o mundo ninja estaria à sua mercê mais uma vez. Ao ouvir isso, Tachibana coçou a cabeça sem jeito e respondeu com um sorriso tímido. Esqueci de mencionar, minha expectativa de vida também é infinita. Capítulo 252. A atmosfera no ar ficou tensa. Os olhos de todos se arregalaram enquanto olhavam para Tachibana em choque. Será que ele pode realmente viver para sempre? Eles se perguntavam. Tachibana manteve um sorriso tímido. Meu Kekkei Genkai é um pouco especial. A energia repõe constantemente minha vitalidade. Não só posso viver para sempre, mas aqueles ao meu redor também podem. Sério? Tsunade ficou radiante. Eu estava me perguntando por que a atividade das minhas células aumentou depois que você me tratou. Ela não precisava manter sua ilusão de parecer jovem depois que ele a tratou. No começo pensei que fosse resultado do estilo madeira, mas não esperava que seu Kekkei Genkai fosse tão poderoso. O sábio dos 6 caminhos ficou em silêncio. Ele não esperava que Tachibana tivesse tal trunfo. Os olhos dos outros começaram a brilhar de desejo. Imortalidade. Uma pequena cobra branca se contorcendo na bolsa ninja de Tachibana se contraiu ainda mais intensamente. Orochimaru, escondido dentro da cobra, nunca imaginou que a imortalidade que ele buscava há tanto tempo já havia sido alcançada por Tachibana. Se eu tivesse essa habilidade, não haveria necessidade de me preocupar com os Uchiha, pensou ele. Shime e Eko também ficaram perplexos. Nosso filho é realmente tão poderoso? Mesmo que você consiga viver para sempre e manter a mãe sob controle, a existência dela ainda é perigosa, disse Sasuke, olhando para Kaguya com uma expressão severa. Ela vem de uma raça aterrorizante que trouxe chakra ao nosso mundo. Ele continuou. O sábio dos 6 caminhos continuou, explicando os segredos do clã Otsutsuki. A presença de Kaguya era como um farol, chamando a atenção dos outros membros da Otsutsuki. Somente selando-a e minimizando seus vestígios eles poderiam proteger o mundo ninja. Quando o sábio dos 6 caminhos terminou de falar, o silêncio reinou. A revelação do clã Otsutsuki, uma raça originária do nível dos 6 caminhos, chocou a todos. Até os olhos de Kaguya escureceram, e ela sentiu uma onda de pânico. Pensando nos outros membros do clã Otsutsuki, escondidos e esperando o momento certo, Kaguya de repente quis recuar para a lua. Tachibana gentilmente a colocou no chão, deu um passo à frente e encarou Sasuke. Ele falou devagar, mas com certeza. Enquanto eu estiver aqui, o mundo estará seguro. Qualquer um que ousar invadir o mundo ninja será tratado rapidamente. O sábio dos 6 caminhos suspirou. Bem, se não consigo convencê-lo com palavras, terei que testar essa força na qual você tanto confia. No momento seguinte, um Amaterasu Ishidori apareceu na mão de Sasuke, enquanto as esferas de busca da verdade, atrás de Naruto se transformaram em um cajado que ele segurava. Tachibana, já que você diz que pode proteger este mundo, prove para mim. Tachibana sacou sua espada Kaminari e silenciosamente entrou no modo sábio com um rosto inexpressivo. Não preciso provar nada, mas se você quiser brigar, eu te darei o que você quer. Num instante, Tachibana apareceu diante de Naruto e desferiu um golpe para baixo. Naruto levantou seu cajado para bloquear o golpe, enquanto Sasuke mirou seu Ashidori na cintura de Tachibana. Tachibana se moveu um pouco, bloqueou com o cotovelo, agarrou o braço de Sasuke e o jogou para trás com um estrondoso estalo. As figuras dos 3 desapareceram de vista, deixando apenas o som de armas se chocando e impactos estrondosos. Somente Kaguya conseguia acompanhar seus movimentos. Hinata, parecendo preocupada, deu um passo à frente apesar do medo. Kaguya-sama, Tachibana ficará bem? Kaguya olhou para ela e depois olhou para o céu. Não sei. A Goromo ficou muito mais forte, mas Tachibana também é muito poderoso. Embora Kaguya fosse a ancestral do chakra, o tempo passou, e o sábio dos 6 caminhos se tornou muito mais forte do que quando foi selado pela primeira vez. Ela não tinha certeza se conseguiria derrotá-lo sozinha. Os espectadores abaixo ficaram atordoados. Eles não conseguiam acompanhar a batalha, só conseguiam ouvir os confrontos, incapazes de dizer quem estava vencendo. No céu acima, Tachibana balançou sua lâmina estrondosa em direção a Sasuke, enquanto Naruto contra-atacava com um orbe de busca da verdade em espiral. A batalha deixou de ser um mero teste das habilidades de cada um. O poder do nível dos 6 caminhos foi totalmente revelado ao mundo pela primeira vez. O céu se agitava violentamente, as nuvens se dispersando e se formando novamente a cada impacto. Estrondo, estrondo, estrondo. Montanhas desabaram e cachoeiras reverteram seu fluxo. Rachadura.
Um raio rasgou o céu, e um Kirin emergiu rugindo para os céus. Tachibana levantou a mão, invocando um raio para paralisar Naruto temporariamente, então usou Uchiha Tensei para fazer Sasuke voar. Sua expressão ficou sombria. O sábio dos 6 caminhos estava manipulando Sasuke e Naruto usando seu poder dos 6 caminhos. Tachibana agora estava lutando contra eles, mas na realidade, ele não havia desferido nenhum golpe significativo no sábio. Tis foi frustrante. O campo de batalha se estendia muito além da Terra do Relâmpago. Cada movimento foi sentido em todas as nações, a Terra do Fogo, o País da Terra e até mesmo a distante Terra da Água. O chão tremia, remodelado a cada choque. Desde estilo água, criando rios até estilo fogo nivelando montanhas, o mundo parecia estar em guerra. Até mesmo aqueles que tinham acabado de acordar do Tsukuyomi infinito, correram para se proteger, aterrorizados com a devastação lá fora. Bang! Tachibana chutou Naruto, fazendo cair através de 2 montanhas. Ele podia jurar que ouviu Kushina gritando Tachibana, não bata tão forte. O sábio dos 6 caminhos controlou Naruto, puxando-o de volta para Sasuke. Juntos, eles formaram uma shuriken espiral preta crepitante com raios e a arremessaram em Tachibana. A força de Tachibana surpreendeu o sábio dos 6 caminhos. Mesmo tendo derrotado Otsutsuki Kaguya, o sábio não esperava que Tachibana o enfrentasse dessa forma. Afinal, estou pegando emprestado o corpo de outras pessoas, pensou o sábio frustrado. As asas de luz de Tachibana brilharam, com um traço de aborrecimento em seus olhos. Ele estava se segurando, com medo de ferir seriamente Sasuke ou Naruto. Mas agora sua paciência estava se esgotando. Se você não aparecer, eu vou te forçar a sair. Tachibana levantou a mão direita, apertando o ar. 6 caminhos. Devastação planetária. Capítulo 253. O mundo ninja pode ser visto como um grande continente envolto por oceanos, pontilhado de ilhas de vários tamanhos. Entre eles, o País do Fogo tem a melhor localização geográfica, embora não seja o maior em área. O País da Terra, embora em grande parte árida, era o maior país em termos de tamanho. Mas hoje, esse conhecimento geográfico comum entre os moradores do mundo estava prestes a ser reescrito. De repente, todo mundo ninja sentiu o chão tremer violentamente. À beira-mar, quem observava viu as águas já turbulentas ficarem ainda mais violentas. O que está acontecendo? Tentando manter o equilíbrio, os ninjas olharam para o céu, confusos. Depois de uma guerra após a outra, o campo de batalha mudou novamente, agora alcançando as fronteiras onde as terras do trovão, do fogo e da terra convergiam. A costa estava próxima, e ondas enormes de centenas de metros de altura podiam ser vistas surgindo do oceano. Os Kages rapidamente levaram a aliança para longe da costa, mas o chão trêmulo ainda podia ser sentido sob seus pés. Os olhos de Hinata se fixaram em Kaguya. Você sabe o que está acontecendo? Uma devastação planetária em larga escala foi lançada. Kaguya comentou, sentindo a perturbação vinda do sudoeste. Quanto a quem era o responsável, ela não tinha certeza. Olha ali. Namikaze Minato apontou para o noroeste, onde uma luz brilhante e ofuscante, quase como uma nova estrela, brilhava à distância. Nas terras desoladas do País da Terra, Tachibana, o velho sábio, Naruto e Sasuke voaram 10.000 metros no céu, rompendo as nuvens. O ar ao redor deles se agitava com ondas de chakra enquanto uma onda de choque percorria os céus. A maneira como o sábio dos 6 caminhos manipulava os poderes do Yin e do Yang superava em muito as capacidades de Naruto e Sasuke. Seu ninjutsu carregava a ordem natural das coisas. Entretanto, contra Tachibana, que destruía todas as técnicas com pura força, tais poderes não tinham importância. Se não fosse pela resistência física de Naruto e Sasuke, eles seriam irreconhecíveis para suas próprias mães. Mas Tachibana estava começando a ficar frustrado. Se ele não conseguisse lidar com as coisas de forma justa, então era a hora de virar a mesa. Seu Nine Tomoe Rinnegan brilhou ameaçadoramente quando Tachibana estendeu a mão em direção ao chão abaixo. 6 caminhos. Devastação planetária. Rachaduras começaram a se formar quando uma parte da terra próxima à costa da terra se separou do continente. Tachibana avançou pelo céu, aparecendo ao lado de Sasuke e Naruto como um fantasma. Ele pressionou as 2 palmas contra o estômago deles simultaneamente, e suas expressões mudaram em choque. Uma força terrível os atraiu, unindo-os. Um estrondo alto ecoou pelo campo de batalha. O enorme pedaço de terra e algumas ilhas espalhadas que tinham acabado de ser arrancadas do continente foram atraídos em direção a Naruto e Sasuke, formando-se ao redor deles. A pressão avassaladora comprimiu a terra e os detritos, criando um asteroide com dezenas de quilômetros de largura que continuou a crescer. Se você não vai aparecer, então aproveite uma viagem à lua no lugar de Kaguya, disse Tachibana, batendo palmas como se tivesse acabado de completar uma tarefa trivial. Quanto a Naruto e Sasuke lá dentro, o mundo ninja se lembraria do sacrifício que fizeram pela paz. Claro que ele estava só brincando, aquele velho certamente faria um movimento. Enquanto isso, no fundo do selo, o sábio dos 6 caminhos franziu a testa. Com base em sua comunicação com Naruto e Sasuke, Tachibana não deveria ser um aliado deles? Por que ele se voltou contra eles de repente, selando-os sem hesitar? Ele suspirou. A maré mudou, e a força compartilhada entre Naruto e Sasuke não era mais suficiente para se igualar à de Tachibana. Se sua própria consciência fosse selada, o mundo inteiro mergulharia no caos. Seu Rinnegan de 6 Tomoe brilhou enquanto ele considerava seu próximo movimento. Ao longe, as bestas de 9 caudas sentiram a perturbação.
Sem aviso, seus corpos foram puxados em direção ao campo de batalha em alta velocidade. Rapidamente, eles chegaram ao local onde Tachibana e o Sábio dos Seis Caminhos se enfrentaram. Naquele momento, Tachibana ficou parado, observando o asteroide flutuando acima. Ele podia sentir o poderoso chakra das bestas de 9 caudas se aproximando rapidamente. Não demorou muito para que todos os 9 chegassem, com suas bocas reunindo bijudamas. A expressão de Tachibana ficou estranha. Desde quando todos eles podem voar? Ou talvez o velho sábio esteja por trás disso? Um rugido ensurdecedor sacudiu os céus quando 9 raios de luz atingiram a devastação planetária em uníssono, desencadeando uma explosão enorme. O poder combinado das bestas de 9 caudas destruiu a técnica de selamento de nível dos 6 caminhos, tanto por dentro quanto por fora. Quando os destroços caíram, Naruto e Sasuke inconscientes foram revelados. Flutuando ao lado deles estava um velho de túnica branca, com longos cabelos brancos e um cajado na mão. Seu rosto estava sereno e o olho em sua testa brilhava. Achei que você se esconderia nos corpos deles para sempre, disse Tachibana, sem demonstrar surpresa com a aparição do Sábio dos Seis Caminhos. Para quebrar o selo, os poderes Yin e Yang de Naruto e Sasuke não foram suficientes. O sábio teve que controlar as bestas de 9 caudas sozinho. Sentado de pernas cruzadas sobre seus 9 orbes de busca da verdade, o Sábio dos Seis Caminhos flutuou Naruto e Sasuke em direção a Tachibana. Seu Rinnegan brilhando levemente. Não é uma tarefa simples que minha verdadeira forma se manifeste no mundo ninja, começou o sábio. Eu esperava que esses 2 fossem suficientes para derrotar você e selar minha mãe, mas parece que... Ele parou de falar, impotente. Durante séculos, o mundo se desenrolou sob seu controle, e ele podia prever as conquistas de todos os seus habitantes. Mas Tachibana quebrou o molde repetidamente. Chega de gentilezas, Tachibana interrompeu com um sorriso brincalhão no rosto. Vamos ao que interessa. Se você me derrotar, poderá selar sua mãe. Se perder, será apenas um observador silencioso dos assuntos do mundo de agora em diante. O sábio dos 6 caminhos levantou a mão para interrompê-lo. Espere, disse ele, olhando para as bestas de 9 caudas, cujos olhos brilhavam de excitação. Kurama até parecia com os olhos marejados. Ao ver o olhar genuíno de Kurama, Tachibana não pôde deixar de pensar. Ele definitivamente merece mais chakra. Capítulo 254. As bestas de 9 caudas foram todas trazidas à vida através da técnica de liberação Yin-Yang do Sábio dos 6 Caminhos. Para eles, o Sábio dos 6 Caminhos era semelhante a uma figura paterna. Kurama Juuki Shomei. O Sábio dos 6 Caminhos chamou os nomes das bestas com cauda, uma por uma. Cada vez que um nome era chamado, a besta com cauda correspondente respondia. Até Shukaku, geralmente o mais violento, tornou-se extraordinariamente dócil. Empreste-me seu poder. O mundo precisa de você, disse o sábio calmamente, pedindo chakra para criar uma estátua Gedo alternativa com seu corpo e retornar ao seu auge. Sem hesitar, as bestas com cauda concordaram, e vários pilares de luz os conectaram ao sábio. De repente, o corpo outrora etéreo do sábio dos 6 caminhos tornou-se sólido. Percebendo a mudança, Tachibana levantou as mãos. 2 shurikens espirais planetárias emitiram um som penetrante, e a aura afiada pareceu rasgar o espaço. Espere, disse novamente o sábio dos 6 caminhos. Por favor, permita-me fazer mais preparativos. A testa de Tachibana se contraiu em irritação, linhas pretas se formando em sua testa. Por que esse velho está prolongando tanto as coisas? Apesar da frustração, Tachibana resistiu à vontade de atacar, querendo ver o que o sábio tinha na manga. Após absorver o chakra das bestas com cauda, o sábio se moveu rapidamente e logo os 2 pousaram no Vale do Fim. As bestas com cauda entregaram quase todo o seu chakra ao sábio, deixando-as mal capazes de manter suas formas. Eles não seguiram. Velho, por que você me trouxe a este lugar? Perguntou Tachibana, franzindo a testa. Ele não conseguia entender o propósito por trás disso. O Vale do Fim foi um local historicamente significativo, onde Uchiha Madara lutou contra Senju Hashirama e onde Naruto e Sasuke lutaram mais tarde. Agora, o sábio dos 6 caminhos o trouxe aqui. Será que é o destino? O sábio dos 6 caminhos sorriu levemente, formando um selo de invocação com as mãos. Seu modo sábio é forte, mas no meu estado atual, não consigo entrar no modo sábio sozinho. Preciso da ajuda de um velho amigo. Ao ouvir isso, Tachibana percebeu o que estava planejando. Técnica de invocação. Um enorme sapo velho apareceu em seu campo de visão, cercado por fumaça. Agoromo. Eu não esperava ver você de novo, disse o enorme sapo, com surpresa evidente em seu tom. Gamamaru, já se passaram 1000 anos. Você envelheceu, disse o sábio, com a voz carregada de nostalgia. Quando se conheceram, Gamamaru era um sapo recém-nascido feio, porém cativante. Agora sua aparência envelhecida e seu tamanho carregavam consigo o peso do tempo. Os 2 não trocaram muitas palavras, apenas breves gentilezas, antes que o sábio dos 6 caminhos explicasse seu propósito. Gamamaru voltou seu olhar para Tachibana, seus olhos já estreitos se estreitando ainda mais. O menino que apareceu na profecia com olhos poderosos. Tachibana, por sua vez, observou o sapo que parecia ser o maior orquestrador nos bastidores. O Monte Myoboku sempre foi movido por um forte senso de propósito. Seja o sábio dos 6 caminhos ou Jiraiya, o Monte Myoboku guiou seus destinos. Você parece ter uma profunda hostilidade por mim, disse Gamamaru de repente. O senjutsu do Monte Myoboku carregava um profundo senso de intuição.
Tachibana sentiu e depois balançou a cabeça. Não é hostilidade. Só sinto que devo manter distância de um sapo sombrio como você. Afinal, a maioria das coisas neste mundo foram resultado da sua orientação. Até mesmo um filho selando sua própria mãe. Tachibana não escondeu sua atitude nem um pouco. Gama-Maru suspirou profundamente, como se até mesmo essa breve conversa tivesse lhe causado um desgaste. Então ele falou novamente: algumas coisas são decididas pelo destino. Destino? Qual você acha que é o meu destino então? Tachibana bufou. O destino pode existir, mas como ele veio a este mundo, todos os resultados predestinados seriam anulados. Gama-Maru fechou os olhos, ponderando por um momento, sua cabeça grande e redonda refletindo o peso de seus pensamentos. Não consigo ver seu destino, mas um ser como você nunca deveria existir neste mundo. Tachibana sorriu. Considero isso um elogio, mas não espere misericórdia de mim. Sapo sombrio, não me culpe quando morrer. A atmosfera ficou tensa, como se o ar tivesse congelado. Gama-Maru saltou para longe e assumiu uma postura estranha ao sentar. Uma grande onda de chakra sábio começou a subir, e uma cortina azul de luz caiu sobre o sábio dos 6 caminhos, fazendo seu auri vibrar. Tachibana se moveu rapidamente, condensando 2 lanças de relâmpago e arremessando-as contra o sábio dos 6 caminhos. Uma parede de luz surgiu do nada. Com um simples movimento de seu cajado, o sábio dos 6 caminhos condensou o chakra sábio em uma defesa absoluta, bloqueando as lanças completamente. Num instante, seu corpo apareceu atrás de Tachibana, implacável. Sua mão alcançou a cabeça de Tachibana. Agite! Uma imagem residual foi perfurada, e Tachibana já estava no ar, com 2 pares de asas leves brilhando atrás dele. Modo sábio fase 2. A palma da mão de Tachibana pressionou lentamente como se estivesse matando uma mosca, e a superfície da água no Vale do Fim afundou, deixando uma enorme marca de mão no mundo abaixo. Bang! As pupilas do sábio dos 6 caminhos encolheram quando ele liberou o Shinra Tensei. Uma poderosa repulsão pressionou o ataque de Tachibana, mas a barreira resistiu por menos de um segundo antes de se quebrar. O sábio foi lançado ao fundo do lago. Eu estava louco para te dar uma surra, velho! Gritou Tachibana, acenando com a mão. As estátuas de Uchiha Madara e Senju Hashirama se desfizeram em meras pedras. Quando o sábio dos 6 caminhos ressurgiu do lago, centenas de lanças de relâmpago já estavam apontadas para ele. Colidir! A água do lago subiu, formando uma tromba d'água que o protegeu da enxurrada de raios. Tachibana mergulhou do céu, as fortes correntes de ar criando um vácuo ao redor dele. Chamas flamejantes irromperam de seu punho enquanto ele desferia um soco que fez o sábio dos 6 caminhos voar mais uma vez. Estrondo! A água explodiu ao redor deles, espalhando-se em chuva enquanto o choque criava enormes crateras no vale. À distância, Gama-Maru continuou a absorver chakra sábio para o sábio dos 6 caminhos. A paisagem ao redor dele se transformou em ruínas. Comparado a Tachibana, o sábio dos 6 caminhos carecia de força e chakra. Após uma breve troca de golpes, o sábio foi atingido na cabeça, voando como uma bala de canhão para dentro da terra. Suzano! Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos toleraria ser espancado dessa forma. A raiva cresceu dentro dele. Esse pirralho não sabe que não deve bater na cara das pessoas? Um guerreiro Suzano de 1000 metros de altura entrou no campo de batalha. O sábio dos 6 caminhos estava dentro de seu núcleo de cristal, encarando Tachibana com fúria. O que você está olhando? Tiz gritou Tachibana. Suzano Supremo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.